Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com você e te saúdo com a paz de Deus, amém? Mas nós vamos agora para um novo estudo ainda no livro de João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. E é uma história bastante conhecida e bastante falada, ministrada nas nossas congregações. E que Deus abençoe você que está comigo. E para você que chegou pela primeira vez, que Deus abençoe você. E para você que já está um tempinho comigo, que Deus abençoe você também. Amém? Capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia, com suas irmãs Marta e Maria. Aqui nós já temos uma informação muito importante sobre esses três irmãos, né? Essa localidade era um lugar que Jesus fez muitas visitas, né? Esse povoado chamado Betânia. E esses três irmãos eram amigos de Jesus, né? Jesus tinha uma proximidade, uma intimidade, tinha um relacionamento com esses três irmãos. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e o enxugou com seus cabelos. Então a gente tem uma informação muito importante. Betânia, ela ficava aproximadamente 3 quilômetros a leste de Jerusalém, né? E aqui no versículo 3, no versículo 2, vai dizer que essa Maria é aquela Maria em que Jesus estava na casa do Simão, que era leproso, que foi curada por Jesus, e ele fez um banquete, e Maria chegou a esse banquete, não tinha sido convidada, mas ela entrou e derramou um bálsamo, e ali, com aquele bálsamo, aquele cheiro suave e muito cheiroso, e logo após ela foi criticada, porque era muito caro, e um dos seus discípulos até comentou por que ela não vendeu aquele nardo puro, caro, e não deu aos pobres. E aqui traz essa informação. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e o enxugou com seus cabelos. Naquela época as mulheres não poderiam andar com os cabelos soltos, né? Era uma desonra, o cabelo das mulheres eram presos e não poderia assim soltar os seus cabelos em público. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Infelizmente, essa doença aqui era uma doença mortal, né? Não era algo que seria fácil de se resolver, né? Então, elas enviaram alguém para dizer, um mensageiro para dizer para Jesus que o amigo dele, porque realmente era um amigo querido, próximo de Jesus, estava muito doente. E no versículo 4 vai dizer, quando Jesus ouviu isso, disse, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Então a gente viu que Jesus ouviu, né? Jesus recebeu a mensagem chegou até ele. Mas Jesus, como eu falei em outros vídeos, ele tinha um equilíbrio emocional muito grande no momento do caos, no momento das notícias, no momento dos problemas. E aqui não seria diferente, né? Por mais que ele tivesse agora Lázaro, seu amigo querido, doente, e uma doença de morte, uma enfermidade que o levaria à morte. Mas olha a resposta, a doença de Lázaro não acabará em morte. Então Jesus já sabia exatamente o que estava prestes a fazer, né? E ali se manifestaria em público a grande manifestação do poder, trazer de volta a vida aquilo que já tinha morrido. E ela aconteceu para a glória de Deus. Observa que Jesus sempre, em tudo que Jesus fazia na sua obra, ele glorificava a Deus, né? Era uma personalidade, era uma característica do ministério de Jesus, porque tudo ele devoltava a Deus, né? Para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Porque assim, Jesus ele tinha acabado, no capítulo 10, de passar por uma grande provação, né? Aonde ele mesmo falara que ele era o bom pastor e que por causa disso os judeus, os líderes dos judeus pegaram em pedras para atirarem em Jesus e Jesus se retirou dali, né? Até fez esse vídeo e ele foi para as bandas do Rio Jordão, aonde João Batista batizava as pessoas e ficou por um bom tempo e as pessoas iam até lá para ter com Jesus. Então ele tinha acabado de passar por uma experiência difícil, né? E agora ele precisava reagir, porque foi um golpe muito duro, muito grande, e Deus não deixa nada sem resposta, né? Versículo 5 vai dizer, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, e depois disse a seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Então a gente observa que ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro, Jesus ele não saiu correndo, mas ele ainda demorou, né, como aqui nós acabamos de ler, 2 dias aonde ele se encontrava. Ele não saiu às pressas, angustiado, agoniado, né, para resolver o caos, não.
Ele queria, com essa situação, mostrar a glória de Deus e o tamanho do poder que estava sobre ele. Então, ele se demorou ainda 2 dias. Depois que ele recebeu a notícia, ele ficou ali quietinho, provavelmente ali em espírito de oração, porque sabia que o que ele estava prestes a fazer levaria muitos a ficarem atônitos, né? Como realmente aconteceu. Aí ele diz assim, vamos voltar para a Judéia. Quando Jesus disse, vamos voltar para a Judéia, os discípulos reagiram de uma forma bem estranha. Por quê? Porque eles haviam estado com Jesus na Judéia e a experiência não foi muito boa. E isso a gente observa no capítulo 7 desse mesmo livro, né? Onde Jesus foi para a festa dos tabernáculos e até o capítulo 10 não foi uma experiência muito boa, né? Mas vamos ver o que o discípulo diz. Os discípulos se opuseram dizendo, Rabi, apenas alguns dias atrás, o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Então, isso aconteceu, esse episódio, no capítulo 10, onde acabaram de falar, quando ele se referiu que ele era o bom pastor. No capítulo 7 vai dizer que os seus irmãos, né, tentam influenciar Jesus a ir para a festa dos tabernáculos e lá ele se declarar, ele voltasse para o povo e mostrar o seu poder e para que todos soubessem quem era ele de verdade, se verdadeiramente ele era quem ele dizia que ele é. E Jesus ele deu uma resposta para os seus irmãos que não, que eles poderiam ir primeiro, porque ninguém odiava eles, mas a Cristo eles todos odiavam. E que ele não ia fazer porque ainda não tinha chegado a sua hora. Mas alguns dias, mais ou menos 2 dias, Jesus vai para a festa dos tabernáculos. E lá ensinando o povo, ele se declara fonte da água viva. E teve vários episódios, como a cura do cego, que nasceu cego, ao qual ele envia esse cego para se lavar num tanque de Siloé. A gente vai ver o episódio em que ele se declara o bom pastor. E todas essas declarações, esses feitos, fez com que o povo da Judeia o expulsasse de lá e tentasse o apedrejar. Eles pegaram em pedras para atirarem Jesus. E então agora os discípulos, quando ouvem Jesus dizer que vai voltar para a Judeia, eles ficam o quê? Ficam com medo, né? Mas como pode? Rabi, apenas alguns dias atrás, ou seja, poucos dias, nós estávamos lá. E o povo da Judeia tentou apedrejá-lo.